Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês todas e todos por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês, que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novos, inscritos, sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para tocar um papo para bater um papo, trocar uma ideia sobre o Oriente Médio. É lógico que nós já falamos aqui anteriormente das relações entre Irã e a faixa de Gaza, né? o Hamas, os palestinos. Já falamos aqui em vídeos anteriores que as populações africanas foram os primeiros a ocupar aquele espaço ali que é chamado de Oriente Médio hoje, onde tem Irã, Iraque, Israel, Palestina, Síria, Cisjordânia, Líbano, toda aquela região ali foi ocupada primeiro por populações pretas. Mas não é exatamente disso que se trata hoje. É porque aquela região ali, exatamente pelo fato de ter sido invadida pelas populações do berço euroasiático, ela se constituiu naquilo que alguns analistas da mídia burguesa, inclusive, chamam de barril de pólvora. Neste exato momento, vocês estão vendo, né, que Israel, deliberadamente, sem nenhum tipo de motivo direto, né, está atacando o Irã. Israel começou a atacar o Irã sem nenhum motivo aparente, né? Algumas pessoas falam em guerra preventiva. Bom, falou-se em guerra preventiva também quando a Rússia ela invadiu a Ucrânia. São questões diferentes, tá? Questões diferentes porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, é importante a gente fazer essa parte aqui rapidamente, né? É porque a Rússia ela tem a Ucrânia como uma espécie de país satélite seu. Existe uma relação cultural antiquíssima entre russos e ucranianos, política, econômica, social, linguística, enfim, entre russos e ucranianos. E, nesse exato momento, Volodymyr Zelensky é um homem de extrema-direita, né, que tentou entrar para a OTAN, a aliança, né, ocidental armamentista, né, militarizada, contra a Rússia, e para isso pediu ajuda dos Estados Unidos. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente associando essa questão da Ucrânia com a Rússia dessa questão de Israel com o Irã. São coisas completamente diferentes. É importante salientar. São coisas completamente diferentes. O Irã, ele constitui hoje um dos maiores entraves, uma das maiores pedras do sapato dos Estados Unidos e do Ocidente, da Europa, né? E também de Israel, porque o Estado de Israel, vocês sabem muito bem, ele é composto por askenazes, que são os judeus europeus que se converteram lá na antiguidade, quando os hebreus, os rabirus, saíram do Egito e se espalharam pelo Oriente Médio e também foram para a região do Cáucaso, que fica exatamente onde é hoje o sul da Rússia. E exatamente ali no sul da Rússia havia um povo chamado Ashkenazi que se converteu ao judaísmo e desde então este povo vem se reivindicando como judeu. Importante salientar, esse mesmo povo, ele foi nos anos 30, 40, massacrado pelos nazistas com a anuência da Igreja Católica, conforme está documentado aqui nesta obra, O Papa de Hitler. Né? Quando a gente fala com a anuência da Igreja Católica, é porque a Igreja Católica sabia exatamente o que Hitler estava fazendo com os judeus, e a Igreja Católica, na figura de Eugênio Pacelli, que é esse Papa aí, o Papa de Hitler, Pio XII, que eu mostrei para vocês, ele simplesmente freou qualquer tipo de reação de católicos alemães frente ao Terceiro Reich, até porque Eugênio Pacelli, ou seja, o Papa da Igreja Católica naquele período, era aliado de Adolf Hitler e, logicamente, que via com bons olhos o Holocausto judeu. Né? Via com bons olhos o Holocausto judeu porque os judeus, historicamente, eles são também um entrave aos interesses econômicos e políticos da Igreja Católica. Durante muito tempo foi, de certa forma, continua sendo, porque trata-se de conquista de corações e mentes. Quando se fala de conquista de corações e mentes, estamos falando de dinheiro, fundamentalmente. E aí, nesse exato momento, Israel, depois desse período, que os judeus foram vítimas de holocausto, a ONU instituiu para Israel locais, como a gente já falou aqui anteriormente, né, em vídeos, locais para estabelecer o seu Estado. O que acontece é que desde 1948, quando a ONU estabeleceu isso para os israelenses nunca respeitaram as resoluções da ONU, até porque os israelenses, no primeiro momento, contavam com a ajuda da Inglaterra,
No segundo momento, contavam com a ajuda até da União Soviética, depois a União Soviética saiu de cena, e no terceiro momento passaram a contar com a ajuda fundamental dos Estados Unidos e também dos países europeus, Holanda, Espanha, Portugal, França, a própria Alemanha, né? Polônia, porque esses países foram países de onde saíram muitos desses judeus que estão hoje em Israel e que, repito, são de origem europeia. Não são semitas. Semita ali, só os palestinos, naquela região ali, semitas são os árabes. Os árabes são semitas. Repetindo, os israelenses não são. Os israelenses sempre tiveram vontade de ter uma grande Israel, né? Uma grande Israel, como foi outrora, quando houve ali, durante certo período de tempo, o reino de Israel que ocupou aquela região ali da Palestina, mas sempre é importante lembrar que aquela região ali, milhares de anos antes, foi ocupada pelos natúfios e mais tarde foi ocupada por diversos povos, inclusive de pele escura também, como os cananeus, por exemplo, né? E depois pelos árabes que se misturaram com as populações pretas dali da região. É importante salientar isso, né? E aí, mais tarde, aconteceu essa questão da instituição pela ONU do Estado de Israel, porque os israelenses que sofreram na Segunda Guerra Mundial, repito, amparada, apoiada pela... esse sofrimento de Israel foi amparado pela Igreja Católica, apoiado pela Igreja Católica, incentivado pela Igreja Católica. Eles são brancos, eles são europeus, e é por isso que eles ganharam um Estado para chamar de seu ali no Oriente Médio. Importante salientar também uma coisa, né? Que Israel, dali daquela região, tirando o Paquistão, é o único país que tem armas nucleares. O Irã tem armas nucleares? Não. Até recentemente eu acreditava que o Irã tinha armas nucleares. Na verdade, o Irã não tem. Ele até tentou construir, dentro do seu parque industrial, armas nucleares a partir do enriquecimento de urânio. Alguns anos atrás, quando o Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, estava no seu segundo mandato, se eu não me engano, no seu segundo mandato, houve uma mediação feita pelo próprio presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né, do Irã poder enriquecer urânio na Rússia para poder reativar seu programa nuclear, mas é importante salientar que o Irã sempre disse que seu programa nuclear tinha fins pacíficos, fins de suprir o seu território de energia elétrica. O território do Irã é gigantesco, é muito grande. Geograficamente falando, é bem maior que Israel, nem se compara. Porém, como os judeus são brancos, repito, né? É importante salientar isso. Os judeus são brancos porque este canal ele se propõe a fazer recorte racial em tudo. Todas as análises que a gente faz aqui, a gente faz recorte racial. O Estado judeu ele é controlado por pessoas brancas sionistas e o sionismo ele é uma ideologia tal qual o nazismo é. É importante salientar. E aqui não tem ninguém praticando nenhum tipo de antissemitismo, porque estes judeus, repito, que estão em Israel hoje, não são semitas. E ainda que fossem, nós faríamos a devida crítica. Ainda que fossem semitas, como a gente critica os árabes. Cansamos de criticar os árabes aqui várias vezes, inclusive, né? Porque os árabes, já falamos sobre isso aqui, praticaram racismo durante mais de 1000 anos, quando escravizaram africanos no norte do continente, mas não é disso que se trata esse vídeo especificamente. Já falamos disso aqui em uma outra oportunidade. Este vídeo aqui trata-se para a gente analisar qual é ou quais são os verdadeiros motivos que estão por trás desse ataque sistemático, né, que Israel fez ao Irã. E o Irã está respondendo porque ele é um país independente, é uma nação independente, autônoma e tem o direito de se defender, exatamente como os estadunidenses, via mídia burguesa, quando chega até nós, dizem que Israel tem direito de se defender no seu território. Se Israel tem direito de se defender, o Irã também tem. Acontece que Israel tem armas nucleares, repito, por quê? Porque recebeu aquilo que os africanos, que foram escravizados durante 400 anos, nunca receberam. Nunca receberam. Né? Receberam uma coisa chamada reparação. Então, europeus fizeram reparações ao custo de bilhões de dólares para a construção do Estado de Israel, porque nada mais é que um Estado europeu dentro do Oriente Médio. Um Estado europeu dentro do Oriente Médio que, logicamente, defende os interesses dos europeus. Os Estados Unidos é um Estado europeu racista, né, e autocrata. Não é mais uma democracia. Na verdade, os Estados Unidos nunca foi uma democracia, tá? Eu respeito a palavra do José Dirceu, grande militante aí da esquerda, dos anos 60, enfim. Mas os Estados Unidos nunca foi uma democracia. Democracia, quando você tem racismo, você não pode ser um país democrata. Então, os Estados Unidos só tem um partido dividido em dois, né? Lembrando, já falamos disso aqui várias vezes,
Os negros não têm o menor tipo de direito nos Estados Unidos, os negros são mortos sistematicamente nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um país racista. E um Estado racista, assim como o Brasil, não pode ser um Estado democrático. Democracia não pressupõe apenas trocar de presidente a cada período de tempo. Para resumir, família, Israel está atacando o Irã pelo fato de Israel ter interesse que o Irã ataque as bases militares que os Estados Unidos da América têm no Kuwait, no Iêmen, né? na Arábia Saudita. Para quê? Para que os Estados Unidos entrem na guerra ao lado de Israel para destruir o Irã. Não só as bases militares do Irã, matar a sua população civil como um todo. A ideia de Israel é fazer com o Irã o que eles estão fazendo agora com os palestinos em Gaza. A ideia de Israel é construir um Estado enorme do ponto de vista geográfico, como eu disse, fazendo a grande Israel, pegando o que é hoje o Irã, o que é hoje a Síria, o que é hoje o Líbano, o que é hoje a Palestina, a Cisjordânia, o que é hoje, se bobear, até o Paquistão, que faz fronteira ali também, e também é um país muçulmano e tem armas nucleares. Mas o Paquistão é uma outra conversa. É importante salientar, o Paquistão é uma outra conversa. Pegando o Iraque também, pegando o Kuwait, pegando Emirados Árabes Unidos, pegando toda aquela região ali. Né? Por quê? Porque é um país militarizado, é um país sionista, ou seja, fascista, e é um país que tem pretensões expansionistas, imperialistas, e quando se fala em expansionistas imperialistas, se trata de praticar uma guerra genocida, como Israel está fazendo com os palestinos nesse exato momento, como, repetindo, eles querem fazer com o Irã. Enquanto isso, a mídia burguesa aqui tenta nos enganar dizendo que o Irã é uma ditadura. O Irã, ele é uma teocracia fundamentalista islâmica. O Estado de Israel é uma república sionista. Então, tem líderes que são fascistas. São diferentes? São diferentes. Mas tanto um quanto o outro têm visões belicosas, belicistas. O que acontece é que o Estado de Israel atacou deliberadamente o Irã. Que o Irã sempre disse, né, que ele é contra a existência do Estado de Israel. O Irã sempre falou isso. Desde o Ayatollah Khomeini até agora, passando pelo Ali Khamenei, passando pelo Mahmoud Ahmadinejad, que foi primeiro-ministro do Irã durante muito tempo e manteve até laços políticos estreitos com o Brasil durante o governo do PT. E é importante salientar também que se a mídia burguesa fala o Brasil não pode ter laço político com o Irã, então o Brasil também não pode ter laço político com os Estados Unidos, não pode ter laço político com Israel, não pode ter laços políticos com uma série de outros países onde tem problemas de ordem interna que afetam a própria sociedade. E é outra coisa que eu poderia salientar, uma coisa que o José Dirceu falou na entrevista, e eu concordo, aí sim, eu concordo com ele, é que se o Brasil não se armar, o que a gente está vivendo agora nesse exato momento, se o Brasil não se armar no que diz respeito ao desenvolvimento de armas nucleares, é que o Brasil ele é o país mais rico do mundo do ponto de vista dos recursos naturais. Eu diria que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, um dos países mais ricos do mundo do ponto de vista dos recursos naturais, porque o Congo também está nessa lista. Só que o Congo está em frangalhos. E aí que entra a questão fundamental, irmão, família, das relações étnico-raciais. Quem é que garante que o continente africano não será o próximo alvo de Israel, uma vez que o continente africano ele tem vários países que são muçulmanos? Marrocos, Argélia, o Egito, que faz fronteira com Israel, a Tunísia, né? A Líbia, que já foi destroçada pela OTAN e foi quando o Muammar Gaddafi foi removido de lá pelo Barack Hussein Obama, né? É importante salientar isso. Quem é que não garante que o Brasil não pode ser o próximo alvo e eles inventarem uma historinha aí que o Brasil abriga células terroristas e por isso que o Brasil precisa ser bombardeado? Até porque tem bolsonaristas nesse território, né? Como filho do genocida, como as sectas do genocida, que defendem intervenção militar estadunidense nesse território. Aqui no Brasil, e uma invenção militar estadunidense aqui no Brasil, fatalmente vai impactar sobre as populações pretas, que são maioria e são as mais vulneráveis. E quando eu falo de populações pretas aqui, sempre repetindo, estou me referindo aos indígenas e aos africanos fundamentalmente. Então,
que existe o processo de genocídio da população preta em curso há muito tempo. A Bíblia do Nascimento já falou isso, já falamos isso aqui várias vezes. Então, família, o que está acontecendo hoje no mundo é algo sem precedentes na história. Tá? A gente está correndo o risco até de uma guerra nuclear. Eu espero que isso não aconteça, porque senão todos os seres humanos vão desaparecer da face da Terra. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. O mundo esteve muito próximo disso em 1962, quando a Rússia instalou mísseis em Cuba apontando para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham instalado mísseis na Turquia apontando para a Rússia, para a União Soviética, a então União Soviética. União Soviética. Agora, simplesmente o Estado de Israel ele tem pretensões imperialistas, expansionistas. Eles querem controlar aquele território do Oriente Médio. O que acontece é que os Estados Unidos estão não muito animados, vamos dizer assim, para apoiar o Estado de Israel. Até porque os Estados Unidos sabem que Israel é um cão de guarda deles no Oriente Médio. Israel tem armas nucleares. Se Israel ter um poder bélico suficiente para desafiar os Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América sabem que Israel fará isso. Fará isso. E tentará ser hegemônico no mundo, tal qual os Estados Unidos da América foi durante muito tempo. Hoje em dia não é tanto, porque temos a Rússia, temos a China, temos o próprio Irã, temos o Brasil, temos outros países fortes belicamente falando, né? O Brasil não é um país forte belicamente falando, mas é um país forte economicamente falando, e a sua influência é grande do ponto de vista alimentício, que o Brasil alimenta muitos países mundo afora, é importante salientar isso, exatamente por conta disso, por conta do seu território que é riquíssimo, que o Brasil pode estar, sim, na linha de fogo de israelenses, né? Não tenho dúvida disso, caso eles consigam o seu intuito de controlar boa parte do mundo ali do Oriente Médio. Ah, mas Jorge, você está falando, o Oriente Médio está lá na Ásia. Sim, família. E os Estados Unidos da América está aqui no norte. Os Estados Unidos da América é aliado de Israel, né? E tem base no Oriente Médio. Os Estados Unidos já teve pretensões de ter base aqui em Alcântara. Aliás, tem ainda, né? Em Alcântara, no Maranhão. Então, não é tão difícil assim. E aí, logicamente, que isso vai impactar em cima da população preta. Então, família, é importante que a gente se atenha a uma coisa. O Estado de Israel é um Estado fascista, tá? Não há bonzinho nessa história. Não há bonzinho nessa história. Mas o Estado de Israel é um Estado fascista. E eles começaram deliberadamente esse ataque contra o Irã. O Irã, eu já falei e outras vezes, o Irã ele já foi, durante muito tempo, controlado pelo Shah Reza Pahlavi, que foi um pau-mandado dos Estados Unidos naquele território durante muito tempo, até a Revolução de 1979, que instituiu no poder um ayatollah, que depois foi substituído pelo ayatollah atual. E desde então o Irã ele é um Estado que tem, sim, problemas internos, como qualquer país tem problemas internos. E os iranianos que resolvem seus problemas internos, como os israelenses que resolvem seus problemas internos entre eles, não que ataquem o Irã. Como o Brasil que resolve seus problemas internos, como a Venezuela que resolve seus problemas internos, como os Estados Unidos, que está vivendo um processo seríssimo que pode escambar numa guerra civil, inclusive. Vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Né? Uma série de passeatas, de protestos contra Donald Trump, porque ele está simplesmente agindo contra muita gente lá que movimenta a economia dos Estados Unidos, que são os imigrantes. Eles querem expulsar os imigrantes todos de lá. E muita gente que tem os imigrantes como seus empregados não quer que os imigrantes saiam, porque os imigrantes fazem a economia dos Estados Unidos girar. E quando se fala em economia, antes de tudo, o burguês pensa nele. Ainda que o Donald Trump seja um burguês, todo mundo sabe disso. Né? Lembrando que o Donald Trump só entrou lá porque ele foi apoiado pelos burgueses estadunidenses, pensando que o Donald Trump ia se aliar a Volodymyr Zelensky contra Vladimir Putin. Lembrando disso. Só que o Donald Trump simplesmente colocou o galho dentro em relação ao Putin e botou o Vladimir Zelensky para ele resolver o problema dele com o Putin. O que contrariou muitos interesses internos. Por isso também que os Estados Unidos hoje está vivendo um pandemônio. Enquanto isso, a mídia burguesa está mostrando aí a Copa do Mundo de clubes para poder ludibriar vocês. É importante salientar isso. Né? Dentre muitas outras coisas, novelas, etc. Mas, família, o que é importante salientar, né? Nesse momento, temos um ator internacional que se equipara à Alemanha fascista. E este ator chama-se o Estado de Israel. Tão racista e tão fascista quanto a Alemanha de Adolf Hitler. É importante salientar. Ok? Não por acaso eles são aliados dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos foi aliado de Hitler antes da Segunda Guerra Mundial explodir. Foi aliado. Aliás, como a gente sabe, Thomas J. Watson era cônsul dos Estados Unidos na Alemanha na época de construção do Terceiro Reich. Foi o Thomas J. Watson, dono da IBM,
quem vendeu os cartões perfurados de Hollerith para Adolf Hitler. E Adolf Hitler fez o que com esses cartões perfurados de Hollerith? Identificou, localizou, prendeu, deportou judeus para as câmaras de gás lá da Alemanha e depois da Europa nazista. Ou seja, os Estados Unidos, que hoje é aliado de Israel, foram os responsáveis, fundamentalmente, pelo Holocausto judeu. Não é uma ironia, família? E hoje em dia eles são aliados. Não é uma ironia? Mas ninguém fala isso. Sabe por que ninguém fala? Porque não interessa que vocês saibam. A mídia burguesa nunca vai falar isso para vocês. Então, família, dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso online de História da África e também meu curso de Direitamento Racial, aulas síncronas comigo. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Atenção, família, porque a coisa está muito séria. Estamos juntos sempre. Rotep, África no Centro.